Estamos gravando já, tá bom? Espera um Tá pouquinho. legal. Vou apresentar você. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um webinar de sexta-feira. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, a Amazônia. E o Breno, que é nosso palestrante, ele está direto da Amazônia para falar sobre isso. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Su Junko, eu sou sócia fundadora da empresa Golden Rock Consulting. É uma empresa de consultoria internacional, focada em fusões, aquisições, investimento. A gente foca muito na Ásia. E este webinar está sendo patrocinado pela B-Revisa, é uma empresa especializada em visto, mobilidade internacional de pessoas. Muito obrigada pelo patrocínio, para que a gente possa fazer esse webinar. Também gostaria de agradecer a duas empresas que sempre nos apoiam com a promoção, com a divulgação, a ADM Consultoria e Treinamento, que é uma empresa especializada em inteligência emocional, e a Trade Energy, que é uma startup que conecta os produtores, geradores de energia renovável com o consumidor de energia renovável. Pessoal, hoje nós recebemos o Breno Lago Malveira para falar sobre um assunto muito importante da Amazônia. Então, eu vou contextualizar vocês por que a gente preparou este webinar e falar um pouco do palestrante para que o Breno possa dar continuidade, tá legal? Importante lembrar que este webinar está sendo gravado, então quem estiver com a câmera ligada, microfone ligado, por favor, deixe desligado, e após a gravação a gente vai disponibilizar isso na mídia social, para que os outros possam assistir também. Bom, então, o tema de hoje é a gestão territorial da Pan-Amazônia. Inclusive, o Breno vai explicar sobre esse conceito da Pan-Amazônia. A Amazônia representa mais de 40 milhões de pessoas que formam a nação amazônica, e tais comunidades padecem dos benefícios da civilização moderna. Os indicadores de desenvolvimento humano são alarmantes. A comunidade internacional alerta que a indústria do futuro dependerá dos últimos recursos naturais que o planeta Terra possa oferecer. Nesse sentido, a gestão territorial da Amazônia nesse milênio, com o avanço da ciência e tecnologia, baseado nos valores de sustentabilidade, oferece um novo modelo de negócio inédito para a região Panamazônia. O webinar tem como objetivo ajudar quem quer chegar mais perto da Amazônia a compreender a Amazônia, para que ele possa traduzir adequadamente o conhecimento da Amazônia para o mundo. Há muitas Amazônias cujas fragilidades e potencialidades precisam ser estudadas e debatidas. Vamos falar sobre nosso palestrante de hoje. Bem-vindo, Breno. Breno Lago Malveira é amazonense, empresário, gestor de bionegócios e diplomata da Panamazônia. Breno é graduado em Relações Internacionais pela Universidade do Chile, especializado em Gestão Territorial pela Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, tendo realizado projetos cofinanciados pelo Banco Mundial e a Agência de Cooperação Internacional na Panamazônia. Pessoal, então, eu vou dar a palavra para o Breno. Bem-vindo, Breno. A palavra está com você. Fique à vontade para compartilhar a sua tela. Pessoal, podem fazer perguntas no chatboard e a gente vai terminar esse webinar antes do meio-dia. Tá legal? Muito obrigada, Breno. Obrigado. Pode ficar à vontade. Obrigado, Su, pelo convite. Primeiramente, é uma satisfação enorme estar aqui novamente com você, compartilhando um pouco aqui da nossa experiência na região. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente fazer uma breve apresentação bem rápida, para não ficar aquela tipo de apresentação muito demorada, e explicar também o que é o conceito de Panamazônia. Você consegue enxergar isso, a apresentação? Sim. Perfeito. Perfeito. Então, gente, o que é o conceito de Panamazônia, né? A Panamazônia nada mais que é um conceito de uma categoria de nação amazônica, ou seja, as pessoas que moram na região amazônica. Isso é um conceito novo, tá? Que foi gerado em 2002 pelo Fórum Social
da Panamazônia, que busca reunir as lideranças, a própria sociedade civil dos 9 países, né, dos 8 países que comportam a Amazônia, que é o Brasil, a Bolívia, a Colômbia, Peru, Equador, Venezuela, Suriname e as Guianas, né, tanto a inglesa como a francesa. E a primeira vez que se tentou elaborar políticas públicas e fazer a própria gestão territorial dessa dimensão intercontinental que é a Amazônia foi em 1978, gente, tá? Onde ali os países, vendo toda essa questão da soberania territorial, eles criaram lá em 1978 o Tratado da Cooperação Amazônica, né? Que foi uma forma desses países de se juntarem para buscar como desenvolver a Amazônia, de como proteger a Amazônia e de como valorizar os ativos ambientais que tanto ela tem a oferecer. E em 2002, em Brasília, esse mesmo tratado se acabou passando por algumas reformas e aí foi criada a Organização do Tratado da Cooperação Amazônica, tá? Que é a OTCA, a sede dela fica em Brasília, que é um órgão, exclusivamente o único órgão do mundo que lida somente com as questões do desenvolvimento territorial da Amazônia e toda essa questão também, num bloco também que voltado para essa questão socioambiental. Então, tendo em vista um pouco desse conceito, hoje a nossa apresentação ela vai ser bem voltada para esse ecossistema, para esse universo da Amazônia, né, das potencialidades da nossa região e também das necessidades, das nossas deficiências, né? Então, eu vou começar falando dessa questão do universo da Amazônia, que é uma grande dimensão de área ainda inexplorada, desconhecida, inclusive por essa organização e pelos estados que estão ali fazendo toda essa gestão territorial. E para a gente hoje se pensar o que pode ser feito da Amazônia, sendo um dos últimos redutos de recursos naturais do mundo, a gente tem que colocar alguns conceitos, né, e conhecer, desmitificar ela primeiramente, para a gente saber o que se pode ser feito ou não na região. E aí eu queria começar, então, falando dos ecossistemas sociais, tá? A Amazônia, a gente pode dividir ela em duas formas, que é a Amazônia legal, que é a Amazônia brasileira, ou a Amazônia internacional, que são os outros países, né, como Peru, Bolívia, Guiana, Equador, que comportam a Amazônia internacional, e todos nós somos essa nação panamazônica, né, como a própria organização hoje se intitula. Hoje, de panamazonenses, nós temos aí por volta de 44 milhões de pessoas. A gente encontra as cidades, como por exemplo Manaus, que é da onde eu falo, capital do estado do Amazonas. Nós temos uma população aí de mais de 2 milhões de habitantes. A gente encontra isso também na Bolívia, cidades que já têm um número expressivo de habitantes, né? E lembrar que também na Amazônia nós temos aí praticamente hoje catalogados cerca de 420 povos indígenas que falam variados idiomas e dialetos diferentes, né? Isso é importante a gente também evidenciar que o conceito de nação amazônica não é só do brasileiro ou do boliviano, mas sim tem todo subcategorias de nações amazonenses, como o ribeirinho, né? Como você já deve ter conhecido, vocês aí de São Paulo ou do mundo afora já deve ter ouvido falar muito desses ribeirinhos, né? E dos indígenas. Pois bem, avançando mais um pouco, nós temos umas grandes dificuldades aqui na região, que são principalmente a questão do nosso IDH, tá, gente? A gente fazendo uma média global, pegando todos os dados da UTSA, a gente vê que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano da Amazônia, é equiparado a regiões de conflitos armados, como, por exemplo, na África, na Síria. Mas como assim, Breno? Mas a Amazônia ela não está em conflito, justamente, ela não está em conflito. Mas pela grande dimensão da nossa região, a gente carece de infraestrutura básica, gente. Então, por exemplo, existem municípios aqui na região que não têm eletricidade de qualidade. E quando a gente não tem eletricidade de qualidade, a gente não consegue desenvolver uma indústria local, a gente não consegue ter a entrega de serviços sociais para a população. E aí é um dos primeiros pontos a se colocar na apresentação. E seguindo também para essa questão mais econômica, financeira, da indústria, de como é hoje desenvolvida, o que se é feito na Amazônia, o que se é produzido na Amazônia,
nós temos também um grande déficit, tá, gente? Apesar de hoje 50% de tudo que é produzido na região amazônica, seja tanto na Bolívia, seja tanto aqui no Brasil ou no Peru, 50% do que sai hoje da Amazônia, do que é produzido de riqueza, emprego e renda, são de serviços, tá? Como comércio, educação mercantil, serviços de informação, comunicação, telecomunicação, e mais ou menos 30% desse montante que é gerado sai da indústria, né? Mas não é uma indústria que eu costumo dizer que não é uma indústria que tem tanta sinergia com a nossa região. Por exemplo, no estado que eu estou, no estado do Amazonas, o nosso principal cliente é a Argentina. E aí as pessoas perguntam, mas o que que a Argentina compra do Brasil? Ela compra motocicleta, gente. Ela compra as motocicletas que são produzidas aqui pelas fábricas da Motor Honda, compram televisores que são produzidas por LG, Samsung, e a Amazônia ela não usa o do seu maior potencial, né, que são os ativos da floresta. E aí isso é uma das coisas que a gente vai abordar um pouco mais lá para frente, para vocês terem ideia do potencial que está sendo desperdiçado e uma oportunidade para vocês, empresários, pessoas que querem conhecer a Amazônia e poderem investir aqui na nossa região, né? Outra questão muito interessante é a região amazônica é um grande potencial de região de mineração, né? Existem muitas jazidas de mineração, só para vocês terem ideia, nessa imagem que vocês estão vendo, que é retirado do projeto de cartografia social da Amazônia, esse município de Altazes, que é onde eu também tenho alguns dos meus empreendimentos agroflorestais, existe uma jazida mineral que é equivalente ao PIB do Brasil, tá, gente? 4 trilhões de dólares aí. Um municípiozinho na Amazônia é equivalente ao tamanho inteiro do Brasil, só para vocês terem ideia, tá? Então, avançando aqui também, o que se hoje é produzido pelo pequeno produtor, né? Pelas pessoas da floresta, pelos heróis da floresta, os guardiões da floresta. Enfim, essas pessoas, essas famílias, né, esses produtores familiares, ribeirinhos, indígenas e comunidades, eles trabalham com produtos oriundos da região, como o próprio Guaraná, como vocês estão vendo aí, essa frutinha vermelha, o açaí, a castanha do Brasil e os óleos essenciais, né? Que a gente costuma também, que é um produto muito procurado pelo mercado europeu para desenvolver fragrâncias, remédios e coisas derivadas do tipo. E aí a gente começa a entender uma das problemáticas da Amazônia, tá, gente? Que primeiro que essa forma de agricultura que está sendo desenvolvida na região, ela não tem tanta rentabilidade. Por quê? Porque esse produto que é produzido aqui, ele não é beneficiado aqui, ele não é transformado, ele não é processado, ele não tem uma agregação de valor aqui na nossa região. Então eu costumo até fazer uma brincadeira que, infelizmente, é até engraçado estar se falando para vocês. Vocês sabem quem é o maior exportador, o segundo maior exportador de castanha do Brasil? São Paulo. E São Paulo não tem uma árvore de castanha, gente. Então, o que que acontece? São Paulo arremata a maior parte da castanha desses estados amazônicos, né? E lá eles fazem um trabalho de processamento. Lá eles tiram um óleo da castanha que vai fazer algum tipo de azeite vegetal para o mercado chinês, para o mercado estadunidense, até o próprio açaí, gente, no Vale do Silício as pessoas estão utilizando os bioativos da Amazônia para fazer novos produtos para os cosméticos, para a questão da odontologia e muitas outras coisas. E esse é uma das grandes debilidades que a gente tem na região, porque esses produtores não estão sendo bem remunerados. E eu levanto um dado para vocês aqui. Eu morei um tempo no Peru desenvolvendo atividades com o Banco Mundial. E lá as organizações, as associações do terceiro setor e as próprias cooperativas produtivas, né, na região do Peru e na Bolívia, elas têm a certificação de comércio justo. A certificação de comércio justo vem justamente com essa lógica de pagar bem ao pequeno produtor. Já no Brasil, principalmente aqui no estado onde eu estou, não existe nem sequer uma certificadora de comércio justo, né? A Fair Trade, que também a gente diz, né? Então, para vocês terem ideia do gargalo que tem aqui na região, muita coisa que é produzida na região, mas não tem o beneficiamento desenvolvido aqui, né? E também a gente tem um grande potencial, né, gente, dos créditos de carbono, né, que são aí a nova commodity, podemos dizer, do mercado atualmente,
o mercado de carbono que já vem falado aí desde o protocolo de Kyoto, desde a Eco 92, e também nós tivemos aí vários outros acordos, como a Agenda 30, né, nessa questão das reduções das emissões de gases de efeito estufas, e a Amazônia ela é um grande potencial para isso, né? De como a gente pode conservar essa floresta, de como a gente pode preservar, de como a gente pode desenvolver essa cadeia produtiva em cooperação com empresas ou clientes ou marcas que queiram se posicionar de uma forma mais sustentável hoje no mercado. Querendo, a gente sabe que hoje o mercado tem essa pedida de produtos mais verdes, com produtos com pegada zero de carbono, e na Amazônia a gente tem esse grande potencial que ainda não está sendo desenvolvido. Por isso que eu costumo dizer que a Amazônia ela é uma indústria em ascensão. Apesar da gente ter a Zona Franca de Manaus, que gera muita riqueza, que contribui, né, com o próprio desenvolvimento regional aqui do norte, mas ainda assim carecemos de indústrias que têm as mesmas sinergias. Ou seja, a gente não, a gente é mais fácil hoje na Amazônia você encontrar uma fábrica que trabalhe com montagem de automóveis, eletrodomésticos, do que bioindústrias voltadas para os estudos científicos da Amazônia. Né? Então, esse é um alerta que eu faço para todo mundo, para todo empresário, que fala assim, Breno, como é que a gente pode fazer negócios na Amazônia? E eu penso que, assim, primeiro é desmitificar ela, conhecer as pessoas que moram lá, conversar, participar de webinários como esse que está sendo feito aí pela Sul, e outras conversas, outros tipos de bate-papo, para a gente começar a entender o que se passa na região, né? E aí, queria também comentar um pouco desse universo geográfico da região, para vocês terem ideia em números, tá? Esses aqui são dados da FAO, tá? Que é uma agência de fomento à agricultura das Nações Unidas, e a gente vai ver nesse ponto amarelo na tabela, no gráfico, acho que é o gráfico 2, o gráfico 2, esse pontinho amarelo que vocês estão vendo são áreas de bosques. As pessoas assim, mas na Europa tem mais árvores do que na América do Sul. Gente, esse pontinho amarelo são de árvores replantadas, ou seja, a Europa hoje ela devastou praticamente toda a sua biodiversidade, e ela entendendo que fazendo essa causa teve um efeito, né? Então, os rios lá na Europa começaram a secar, tiveram problema de eutrofização das águas, o solo ficou acidificado, a agricultura passou a ser mais cara. Então, a Europa começou a trabalhar, a entender a preservação, trabalhar com os ecossistemas, na verdade, trazia uma redução de custo, e não o inverso. Né? Então, isso é um dos dados que a gente traz para vocês terem ideia. O Brasil hoje tem 63,9% da floresta amazônica, então por isso que o Brasil ele é sempre alvo da comunidade internacional, dessa preocupação das mudanças climáticas e de toda essa retórica, né, que a gente tem visto. Ontem mesmo, o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro estava participando da COP26, né? Ontem foi uma prévia da COP26. Para quem não sabe o que é a COP, é a Conference of Parties, né? Que é a Conferência do Clima, que é organizada pelas Nações Unidas, e lá os líderes mundiais se encontram para discutir os temas do futuro, né, das próximas gerações, como eles vão fazer essas políticas ambientais, essas políticas de investimento para esses países que trabalham com esses ativos florestais. Né? Então aí é uma dessa questão aí, o porquê que o Brasil é tão importante nessa temática, né? E aí, avançando mais um pouquinho, a gente também vai ver a questão das águas, tá, gente? A gente sabe que a água é um tema do futuro e é um tema também presencial, porque a Amazônia hoje ela tem 20% da água doce disponível no mundo, tá? Somente o Rio Negro e o Rio Solimões, que fazem parte já da parte Amazônia brasileira, nós temos aí algo em torno de 60, mais de 60% desses recursos hídricos disponíveis. Os outros estão disponíveis em outras regiões aí dos países panamazônicos, tá bem? A gente fez uma recente descoberta, tá? Que é o aquífero de Parecis, que fica também na região ali de Mato Grosso, Rondônia, e esse aquífero foi descoberto recentemente, e estou começando a fazer estudos que, apesar dele ser menor que o aquífero do Guarani, que eu acho que vocês conhecem, o aquífero do Guarani, esse aquífero do Parecis, ele consegue ser menor em dimensão, mas em maior em volumes de água.
Então, só mostrando um pouco desses ecossistemas geográficos, né? Um pouco das riquezas da Amazônia e do que se tem aqui na região. E o porquê que a Amazônia é tão importante para o mundo e o porquê que a Amazônia é um grande difusor e um grande controlador também das mudanças climáticas. Primeiro que as árvores, né? Eu acho que vocês também sabem, a gente aprende isso na biologia, na escola, que as árvores elas fazem a fotossíntese, né? Então ela vai tirar o carbono da atmosfera. Aquele carbono, na verdade, é uma energia que estimula estimula a árvore a fazer o seu processo de fotossíntese, onde ela vai crescer, e aquele carbono ele fica estocado dentro do solo e dentro das folhagens, e enfim. E isso serve para quê? Para manutenção do clima, gente. Então, hoje, todo esse ar quente que entra na Amazônia, a Amazônia ela faz uma espécie de filtração. E o vapor de água que vai para o sul de São Paulo sai da região amazônica também. Chega um ar purificado para São Paulo. Então, imagine só, a Amazônia, apesar dela estar do outro lado do Brasil, ela consegue oferecer serviços ecossistêmicos, tanto para São Paulo, tanto para Mato Grosso, tanto para os próprios Andes, tá, peruanos, que a neve que chega lá são de águas filtradas na Amazônia, só para vocês terem ideia disso. A agricultura hoje do Cerrado, ela depende desse controle do clima, porque se a gente vê um aumento da temperatura, a gente começa a ver as queimadas no Cerrado, a gente começa a ver as queimadas nos Pampas, a gente começa a ver as queimadas na parte mais sul da Amazônia, e a gente começa a emitir o quê? Mais CO2, né? Então, por isso também que é importante a gente entender esse fator. E aqui eu trago alguns dos problemas das transfronteiras da Panamazônia, tá, gente? Isso aqui é um dado da Organização do Tratado da Amazônia, a OTCA, que lá eles fizeram um diagnóstico de todos esses países panamazônicos, tá bem? E aí eles elencaram em nove problemas transfronteiriços prioritários, e aí eles começaram a desenvolver eixos, né, definir os seus eixos, as suas metas, e começaram a implementar programas de políticas nacionais para que os empresários que venham a investir na Amazônia possam se categorizar com essas metas, né? Então a gente tem essa questão do uso do solo, né? Dessa questão da perda da biodiversidade, do desflorestamento, da contaminação das águas, enfim, tudo isso acaba sendo, se hoje uma empresa quer se instalar na Amazônia, ela tem que entender quais são os seus objetivos prioritários, né? Quais são as suas estratégias regionais para que a gente possa implementar qualquer tipo de negócio. Então, aqui, né, quais são os principais desafios para essa ascensão da indústria? Eu elenquei algumas coisas aqui da minha visão, tá? Como empresário, como pessoa que está aqui na linha de frente, na Amazônia, tenho negócios aqui no Brasil, tenho negócios no Peru, tenho negócios na Bolívia e sei um pouco da minha experiência, algumas das coisas que faltam para a nossa região, tá? E aí a gente encontra esses 4 primeiros pilares, né? Que, primeiro de tudo, é a própria qualidade institucional. Não existe, gente, existem áreas na Amazônia que a gente não vai ter apoio técnico, que a gente não vai ter apoio de pessoal capacitado para desenvolver um projeto de carbono, ou para desenvolver um projeto de sistemas agroflorestais, ou até mesmo as próprias cadeias de biotecnologia. Não existem laboratórios suficientes para fazer esses tipos de pesquisas. O segundo ponto que eu vejo é a própria presença do Estado. A Amazônia é muito grande, gente. Então, a gente pensar no desenvolvimento territorial para uma imensidão dessa, a gente necessita de um terceiro recurso, né, de uma terceira alternativa, que é o próprio financiamento e a aparelhagem do Estado e a aparelhagem também da infraestrutura. Não adianta nada se a gente não tem aquela, como eu comentei para vocês na questão do IDH, se a gente não tem eletricidade de qualidade em alguma cidade no interior da Amazônia, não tem como implementar uma indústria, não tem como implementar uma universidade para a gente construir esse capital humano, esse capital intelectual e social. Ou seja, existem aí N fatores que precisam ser alinhados e entendidos para se a gente quiser desenvolver alguma cadeia aqui na nossa região, tá? E aqui também outras questões, né? Que precisam ser suprimidas, eu costumo dizer. Primeiro de tudo,
é fazer uma integração continental da Amazônia, que é o meu trabalho como paradiplomata, gente. Eu participo de fóruns, participo de organizações. Semana passada eu estava na Argentina fazendo uma apresentação justamente nessa questão da Amazônia, em Buenos Aires, falando que a Amazônia ela é um espectro desconhecido. E muitas pessoas falam assim, mas vamos preservar a Amazônia, mas não é bem assim tão fácil, gente. A Amazônia, ela tem as suas faces. Não existe uma só Amazônia, mas sim um conglomerado de multifacetas da Amazônia. Então, tem regiões que são propícias para mineração, tem regiões que são propícias para desenvolvimento de açaí, tem regiões que são propícias para desenvolvimento de ciência e tecnologia, porque ali tem uma maior quantidade de animais silvestres que podem gerar algum remédio. Só para vocês terem ideia, tem uma cobra, uma serpente aqui na Amazônia, que 10 ml desse veneno que essa cobra solta, que é a jararaca, que a gente diz aqui na nossa região, ela custa US$ 3.500, que é vendida para a indústria farmacêutica. E os alemães, vocês sabem o que eles fazem? Eles pegam esse veneno e transformam naquele remédio que a gente chama de losartan, né? Que é aquele remédio que afina o sangue, que melhora essas questões da pressão arterial. E muitas outras coisas que são desconhecidas. Eu costumo dizer também que as nossas universidades, principalmente a Universidade Federal do Amazonas, a Universidade Federal do Pará, a própria UNAMAS, que é a Associação das Universidades da Panamazônia, tem muito conteúdo científico, gente. Muito conteúdo científico que não está sendo traduzido ou não está sendo apropriado pelas empresas para ser reinvestido na nossa região. E aí, se a gente quer falar de uma economia 4.0, 5.0, uma economia bioeconomia, a gente precisa ter uma aproximação tanto da indústria com a academia e o Estado definindo as regras do jogo para que a gente se possa fazer um desenvolvimento sustentável, né, da nossa região. E aí, em cima disso, outras coisas também que seriam interessantes para a região, que são as próprias matrizes de energéticos, porque na Amazônia nós temos uma grande debilidade nessa questão de matriz energética. Conectividade não existe praticamente na região, são poucas empresas aqui na região que fazem essa questão da implementação da internet, da fibra ótica, da comunicação. O próprio turismo na região não é tão divulgado ou disseminado. Tá? Existem grandes hotéis de selvas aqui na nossa região que não estão na rota internacional e a gente poderia estar utilizando isso em benefício da região, gente. E aí, saindo agora desse espectro mais técnico, eu queria apresentar para vocês um dos projetos que é cofinanciado pelo Banco Mundial, tá? Isso foi um projeto feito pela nossa empresa, junto com o Banco Mundial, em um Programa Nacional de Inovação do Peru, que hoje nós conseguimos reunir mais de 150 produtores indígenas lá no Peru, que já trabalhavam com café, com cafés hoje, se vocês terem ideia, esse café hoje que a gente trabalha na região não é o café que a gente encontra no Brasil, é um café de uma genética que quase não existe mais na Amazônia, tá? Então, esse café, a gente fez uma parceria com um laboratório britânico que estudou a forma como esse café reage às luzes ultravioletas do sol, ao clima, ao fator da sombra, ao fator do solo, e a gente descobriu que é o primeiro café que ajuda a combater o câncer de próstata. Então, saiu recentemente um estudo científico, se alguém quiser ter acesso a esse estudo, eu posso passar depois para vocês, mas é uma honra poder estar participando desse projeto, porque foi um conglomerado de empresas que se aliou para desenvolver essa ideia. Então, hoje, o que a gente faz com esse projeto? A gente aliou a tecnologia de comunicação e informação, a gente usa o sistema blockchain para fazer toda a rastreabilidade produtiva, a gente consegue identificar quem foi o produtor que semeou, quem foi o produtor que colheu, qual é a temperatura que foi feita aquela colheita, onde é que está localizada essa possível fazenda de café. A gente consegue também demonstrar para o cliente final quais são as pessoas involucradas, a sua condição social, a sua condição educacional. É um projeto muito interessante, gente, porque quase não é feita hoje pelas grandes empresas no mundo, né? E por que é interessante eu estar mostrando isso para vocês? Porque mediante as novas tendências de consumo mundial,
a gente precisa repensar a Amazônia e como a gente pode integrar os principais atores e agentes que estão ali envolvidos no processo e valorizá-los. E no sentido de quê? De como a gente consegue conservar essa grande área florestal, levando esses recursos para as pessoas que estão ali inseridas naquele ecossistema, e como a gente fala assim, olha, acho que dessa forma mais limpa, mais verde, mais isso, mais tecnológica, a gente consegue trazer mais recursos para vocês e vocês não precisam aumentar a questão do desmatamento na Amazônia, né? E aí, para vocês terem ideia aí do nosso trabalho, esse café, como eu comentei para vocês, ele tem toda uma rastreabilidade, que são feitas por tablets, tá? Esses tablets são também de uma empresa parceira da nossa, que a gente desenvolveu esse tablet para não ser um tablet mais barato. Esse tablet, para vocês terem ideia, custa na faixa de R$ 100. Se eu for comprar um tablet hoje na Samsung aqui em Manaus, custa quase R$ 1.000. Então, a gente também pensou nesse quesito de como a gente pode baixar o custo de todas as maneiras para essas pessoas. E, mediante a isso, a gente, através desse sistema blockchain, de tecnologia de informação e comunicação, a gente buscou evidenciar essa cultura, né? De trazer as crianças, de trazer as mulheres, de trazer as famílias que estão envolvidas no processo. E eu não sei se vocês sabem, mas a forma como o café é produzida hoje no Brasil e como era produzida na época imperial do Brasil, e era na base da queima, né? Da queima de lenha. E na queima, hoje, a gente usa as pessoas usam gás de cozinha, o gás metano, né? Para fazer a torrefação desse café. E a gente pensou, gente, não adianta nada a gente continuar com essas tecnologias, a gente sabe que essas pessoas precisam beneficiar o seu produto, mas a gente tem que ter uma visão diferente. E aí foi quando a gente recorreu a uma empresa da Coreia do Sul, do qual também sou muito familiarizado. Nós trouxemos uma tecnologia inédita, que a gente é a primeira tecnologia, foi a primeira vez que foi feito esse teste, foram feitos ensaios científicos com essa empresa também britânica e da Coreia do Sul, e a gente fez o primeiro café torrado à base de infravermelho. E o que que isso tem de grande inovador? A torrefação mediante essa tecnologia, além da gente não produzir CO2, além da gente não ter que desmatar árvores para fazer a queima, para poder torrar, e além de eu não usar o gás de cozinha, o metano, que também é um grande emissor de CO2, mediante essas luzes que a gente coloca um painel solar, a gente consegue reduzir a pegada de emissão de carbono. E o que que a gente gera? Além da gente gerar um café de qualidade, um café exclusivo, um café onde a gente consegue remunerar as pessoas que estão envolvidas no processo melhor, a gente consegue entregar um produto de zero carbono, com créditos ambientais. Ou seja, o Starbucks hoje, ele tem interesse em fazer uma parceria com a gente, no sentido de quê? Pô, vamos tentar trazer esse conceito do café zero carbono, porque hoje a geração Y, né, a geração dos millennials, quer isso, querem esses produtos que tenham essa conscientização, essa valorização da cultura, né? Então, esse é um dos projetos que a gente tem aqui o orgulho de estar mostrando para vocês, tá? Isso foi patrocinado pelo Banco Mundial e por outras empresas, teve participação de faculdades, que é super importante para a gente conseguir desmitificar a Amazônia. E também quero mostrar outros projetos para vocês que estão sendo desenvolvidas aqui na região amazônica, que é a questão dos cogumelos também. É um projeto piloto que está sendo desenvolvido por uma empresa chamada Bararoá, tá bom? Grupo Bararoá, que tem trabalhado com essa questão da agricultura vertical, mediante luzes também infravermelhas, luzes ultravioletas, para que se pare de diminuir esse desmatamento da floresta, tá? Só para vocês terem ideia, isso aí é um projeto piloto, gente, não é o projeto final. E eles começaram a trabalhar com o quê? Com os cogumelos e com as leguminosas, né? Então, esse sistema que está sendo implementado também no Peru e tem uma planta aqui no Brasil, para fazer testes avaliativos para ver se esse modelo de produção é benéfico, qual é o custo disso, né? Para ver se tem entrada no mercado, tem essa aceitabilidade no mercado regional, para que a gente possa desenvolver uma agricultura cada vez mais sustentável nas cidades. E um pouco também, né, das outras coisas que são realizadas por essa joint venture, que são essas tecnologias inovadoras, gente, que precisam cada vez mais estar inseridas na Amazônia. Essas tecnologias, elas não devem estar na Alemanha, elas não devem estar na Coreia do Sul.
Um próprio amigo meu da Coreia do Sul falou, Breno, não adianta nada a gente comprar toda a produção da Amazônia e exportar para a Coreia do Sul, né? Vocês sabem, a Coreia, 80% do que ela consome vem de outros países ali, dos tigres asiáticos. Então não adianta nada a gente comprar esse produto in natura, que quando chega no porto ou quando chega no aeroporto, 50% já foi perdido, porque amassou a fruta, ou o tempo de perecibilidade daquele produto já passou do prazo da validade, e a gente tem uma perda muito grande. E é aí que a gente vê a COICA, né? A gente começa a ver a COICA, a própria ESG, a própria FD, que são agências de fomento desses países, dizer assim, olha, Brasil, a gente quer investir em vocês. Mas, para que isso seja feito, a gente precisa elaborar planos estratégicos de transferência de tecnologia, cooperação de transferência de tecnologia. E é isso que e é isso que tem sido feito com mais força no Peru, né, onde eu tive o privilégio de participar desses projetos. E uma novidade também para vocês, tá? Que é algo muito diferente, algo muito radical, que não é ainda muito comentado. Outro dia a gente estava até falando sobre o que é o sistema blockchain, o que é uma cripto, né, uma criptoinformação. Então, o Grupo Bararoá também, em cooperação com outros proprietários rurais, estão desenvolvendo uma NFT, tá, gente? Para quem não sabe o que é uma NFT, é um sistema blockchain onde eles vão conseguir mapear todas as florestas, todo esse bioma, todo esse ecossistema, a fauna, quanto que tem de lago, quanto que tem de árvore, quais são as espécies que estão involucradas no processo, e eles vão emitir uma criptomoeda que pode ser comprada em qualquer lugar do mundo, tá, gente? E a pessoa que está comprando esse produto, além dela estar ganhando um ativo ambiental, como é da questão da redução do carbono, ela também vai estar participando de projetos que vão ser feitos para a educação dessas pessoas que necessitam de capacitação técnica, esses produtores rurais necessitam desse aparato técnico, e também é um projeto que vai visar a maior utilização dos produtos oriundos da floresta. Né? Muitas das vezes, o pequeno produtor, não sabendo das tecnologias mais básicas, pega aquela casca de fruta e descarta de uma maneira equivocada. E ele poderia utilizar aquela casca de fruta para fazer algum tipo de adubo orgânico. Aquela semente do açaí, que às vezes ele faz muda, ou ele só descarta. Já descobrindo que essa mesma semente de açaí pode fazer o novo café do futuro, a nova cafeína do futuro, fazer o guaraná do café, não só o frozen, não só o creme do açaí. Como eu comentei para vocês, o pessoal do Vale do Silício já está utilizando esse caroço do açaí para fazer biocosméticos. Então, existem N potencialidades na Amazônia. E para vocês que querem conhecer ou que querem investir na Amazônia, é muito importante a gente ter duas coisas dentro do nosso espírito empresarial, tá? Que é o quê? É entender o que é o bioma amazônico e as suas multicategorias. E o segundo, que é, se nós viermos com a mesma ideia de que desenvolver uma indústria à base do modelo convencional, de vamos somente fazer polpas de frutas, vamos fazer somente doces do que seja, é louvável. Mas, costumo dizer, é impossível a gente competir com o cenário brasileiro, porque as mesmas frutas que são produzidas no Nordeste, algumas são produzidas na Amazônia. E o valor monetário é muito baixo e não recompensa ao produtor. E a gente vai incentivar o quê? Que o produtor desmate mais, para ele ter mais volume de produção, para ele ter uma rentabilidade melhor. Então não é muito mais fácil utilizar o pouco que a gente tem e desenvolver produtos que são altamente lucrativos para essa indústria, para essa nova indústria? Essa é uma das coisas que a gente tem que repensar. E essa é uma das coisas que eu costumo sempre estar debatendo. A ascensão da Amazônia, a gente tem que pensar nela como pontos de transversalidade. Pensar na categoria dela científica e como nós podemos unir ciência, tecnologia, investimentos e, acima de tudo, a própria sociedade da Amazônia. Que nós temos essa sociedade tem os conhecimentos, tem os saberes milenares, mas a gente precisa fazer publicações científicas em cooperação com essas empresas,
como eu costumo dizer, existe um banco de estudos científicos que não são aplicados, não são executados. E aí a gente vê o fracasso, né, da nossa região. A gente vê aí notícias como essas que têm saído da Amazônia. E para finalizar, gente, eu queria trazer uma mensagem do Jung, tá? Que é o quê? A interdependência é uma característica intrínseca aos recursos, os ativos, né? E se manifesta tanto nos seus aspectos físicos quanto na dimensão política, resultante da sua acessibilidade e uso. Os estudos sobre a interação do homem e do meio ambiente têm sido instrumentais para promover entre os estados nacionais novos arranjos institucionais, como saída para os dilemas presentes nesse tipo de interação. Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, tá, gente? Eu não sei se foi muito rápido ou se foi muito curto, mas eu deixo aberto aí para quem tiver perguntas para fazer e estou aqui à disposição. Opa, Breno, muito obrigada pela apresentação. Su, quem quiser a apresentação, eu posso passar no e-mail sem problema nenhum, tá bom? Quem tiver interesse, puder passar depois no chat o e-mail, eu posso passar. Essa apresentação, na verdade, ela é um resumo, tá, gente? A apresentação original mesmo, ela tem mais de 70 páginas de dados consolidados, mapas, cartografia, estudos, pesquisa, até as próprias leis e os marcos jurídicos da Amazônia. Eu fiz esse mais resumido, porque como a gente tem pouco tempo para conversar, mas eu coloco à disposição também para vocês, tá bem? Tá legal. Deixa eu aqui, então, primeiro ler para você o comentário que veio dos participantes. É um tema extremamente... Aliás, tá fazendo bastante eco, né? Aqui, tá fazendo eco? Isso, eu tô falando, tô ouvindo minha voz, talvez, do seu computador? Perfeito. Então, é um tema extremamente importante, tá? E realizar negócio de impacto é um tema novo e super necessário, tá? Então, esse é um comentário que veio de um dos participantes. Bom, eu acho que seria muito interessante você compartilhar com a gente, Breno, esse tema que está ficando cada vez mais importante, as pessoas estão, tanto aqui no Brasil como lá fora, estão querendo se aproximar. Então, você que é da região, você já morou fora, você sempre morou no estado do Amazonas, como é que você vê essa interação? Acho que a gente até conversou antes do webinar, essa interação com as pessoas fora de outros estados, fora do Brasil. Compartilha com a gente como tem sido sua experiência dessa interação, como é que as pessoas estão interagindo com você e como é que você gostaria de interagir com essas pessoas. Muito bem colocado, Su. E, bom, como é que acontece hoje essa interação? Infelizmente, as informações que se chegam para os estrangeiros não são informações, às vezes, técnicas, são informações da mídia. E, às vezes, a mídia, ela transfere um tipo de informação que, bom, mostra uma realidade, mas não mostra a resolução, o que pode ser feito para a melhoria dessa realidade. Então é muito mais fácil, não é muito mais fácil, na verdade, a mídia, ela não faz um trabalho como antigamente as mídias faziam, de investigação científica, de buscar os porquês. Então ela só coloca o problema à tona e pronto. Então quando os clientes vêm fazer esse, Breno, eu quero comprar aí o teu óleo de pau rosa. Um alemão, um francês da vida, bacana. E aí ele fala assim, Breno, mas tu tem certificado orgânico? Tu tem isso? As pessoas trabalham com essas questões das certificações, né? Por quê? Porque as certificações, elas tentam mostrar, dar crédito a essas pessoas que estão inseridas no sistema. Mas eu sinto que as certificações, elas não são completas, elas na verdade, são um complemento para o que se quer oferecer, né? E o que eu imagino que seria o ideal é que justamente essas pessoas pudessem vir conhecer de perto a Amazônia e conhecer a nossa cadeia produtiva. Então, toda vez quando eu converso com as pessoas, eu falo: olha, se você quiser vir conhecer a nossa região, conhecer a nossa operação, você vai ver que você não está falando simplesmente com um grande magnata da Amazônia. Você está falando com um empresário da Amazônia, mas que representa uma sociedade a mais,
representa, ou seja, os meus fornecedores hoje são pessoas que estão inseridas no meio da floresta. E eu lido diretamente, constantemente com essas pessoas. Faço viagens pela Amazônia. Não é fácil a logística pela Amazônia. Às vezes, para se chegar numa região produtora, eu tenho que tomar 2 ou 3 barcos, pegar um avião, um anfíbio, e são 3, 4 horas, 5 horas de viagem para a gente chegar numa região produtora. Organizar essa cadeia logística também não é fácil. Imagine só as nuances que tem para se oferecer um produto para um amazonense. E às vezes o cliente lá de fora, internacional, fala assim: mas poxa, Breno, o teu óleo é muito caro. Eu consigo um óleo mais barato em outro estado. E eu costumo dizer: a Amazônia, ela é totalmente diferente de como fazer negócio com a Amazônia. Porque em uma determinada região, talvez a logística tenha mais facilidade. Mas os produtos da Amazônia são distintos. Então, esse mesmo óleo de pau rosa que, sei lá, tem no Pará, não é o mesmo óleo que tem aqui no nosso estado, porque são genéticas diferentes, são qualidades diferentes. Como eu comentei para vocês, esse café no Peru, ele é uma das poucas genéticas que existem ainda, está quase em extinção. Então não é à toa que 1 quilo desse café, para vocês terem ideia, está chegando hoje a R$ 350 no mercado internacional, né? Que dá na faixa do que aí, uns 60, US$ 70, né? Então, assim, quem é a pessoa que quer comprar um café de 1 quilo por US$ 70? Não é todo mundo, entendeu? Mas é o preço justo que se conseguiu quantificar, né? Então, assim, não é fácil fazer negócios na Amazônia, porque a logística não favorece, a infraestrutura não favorece, o próprio conhecimento das pessoas não favorece. Então, são barreiras, são investimentos que nós, como são empresários, temos que fazer nesse primeiro momento para conscientizar, para se sensibilizar com essas populações. E até mesmo trazer um empresário de fora para entender que existe uma cadeia e que, na verdade, não é só um relacionamento de compra e venda. É um relacionamento de compromisso, de fidelidade, de dizer assim: olha, você não está comprando das indústrias de Bararoá, você está comprando da comunidade XY, da comunidade Anexa, da comunidade Rosarinho. E aí é interessante a gente sempre estar mostrando isso, e é um dos trabalhos que eu tenho feito agora, que é começar uma direção de filme. Eu recentemente fiz uma parceria com algumas empresas que fazem essas filmagens, porque a gente precisa cada vez mais mostrar essa nação amazônica, sabe, Su? A gente precisa realmente apresentar o que é a Amazônia. E não vai ser só eu, assim, dizer assim: olha, o Breno tá lá, o pessoal, as outras ONGs, as ONGs, é um trabalho que não vai ser do dia para a noite. Quando a gente se fala de bioeconomia, a gente fala de uma indústria que demora no mínimo de 5 a 10 anos para se consolidar. E na nossa região, vou ser bem sincero com você, existem poucas iniciativas para esse tema. E eu faço um alerta, é um alerta não, é uma oportunidade de pessoas que conhecem investidores, de pessoas que conhecem empresas farmacêuticas, de que a gente tem que olhar para essa região e começar a fazer conferências, palestras, webinários e começar, sabe, a montar uma sinergia e que a gente possa conectar esses empresários com os acadêmicos e desenvolver novos negócios para nossa região. Bacana, Breno. Então, assim, considerando agora o momento da Covid, está muito difícil para as pessoas irem conhecer a cadeia produtiva. Primeiro, isso já não é muito fácil. Então, aí a gente tem aqui também o representante de algumas empresas de criação de conteúdo. Você tocou num assunto muito interessante, que é começar a gerar o conteúdo, fazer filmagem, fazer produção, porque isso não precisa de fronteira para ser transmitido para fora. Tudo que você registrar de história, de filmagens, isso pode ser transmitido para fora e as pessoas vão poder assistir isso remotamente, uma forma de conhecer, de acompanhar, de monitorar, porque não é só o que está escrito na certificação, mas eles vão ver efetivamente o que está acontecendo aí na região, através desse conteúdo. Acho que isso pode gerar muitos trabalhos, inclusive para o pessoal do audiovisual, tá? Então, acho que isso também é uma coisa muito interessante. Bruno, a gente tem uns 7 minutinhos aqui, só para a gente ser pontual.
Outra coisa que eu gostaria de compartilhar, que eu gostaria que você compartilhasse com a gente, como é que você vê a parte de empresa familiar? Porque você representa várias empresas familiares do Brasil. Então, não é uma corporação, empresa que não tem dono, né, de vários acionistas, mas você representa uma empresa de família. Como é que tem sido essa experiência de você dar continuidade no negócio da sua família? Cada geração pensa numa mentalidade diferente. Qual que é seu desafio hoje? E como é que você gostaria de interagir com os empresários, investidores, ou acadêmicos, enfim, na sua geração, tá? Pode abrir o mute, por favor? Acho que continua no mute, Breno. Vê se você consegue liberar. Isso, Pronto, agora sim, agora. pronto. É até um pouco emocionante, um pouco não, é bastante emocionante falar sobre essa questão de família, Su. Porque a minha família, quando teve a oportunidade de vir para a Amazônia, os nossos títulos de terras, de empreendimento, colaboração para a Amazônia, vem desde 1835. Desde a época que o Brasil não era nem era Império do Brasil, né? E lá a história do meu tetravô, né? Que fundou cidades na Amazônia, que ajudou na reconquista de Manaus, que antigamente era a Vila da Barra, que estava sendo invadida por europeus, enfim. É interessante ver como as coisas vêm mudando e o pensamento o que se fazer da Amazônia, né? Quando começou nessa época com o meu tetravô, a ideia era de soberania, de conquista. Já com o meu outro avô, meu trisavô, já foi a ideia de desenvolvimento da madeira Malmoré, que era a ideia do Barão de Mauá, de fazer as ferrovias, da conexão dos países, dos países da Amazônia, enfim. E aí, depois veio o meu bisavô, que já veio na época do Soldado da Borracha, na época que a Ford queria se instalar no Brasil para fazer a extração da seringa e gerar a borracha para os automóveis da Ford. E aí veio meu avô, já com a ideia de, opa, nós temos que trabalhar com as frutas da Amazônia. E aí depois veio minha mãe, parte de, olha, a gente precisa agora trazer a Amazônia e levar a Amazônia para o mundo. E aí surgiu a GE Comercial, que é a empresa de representações, né, Su? E aí a gente começou a se conectar com o mundo da maneira como a gente podia. E agora vem a minha geração que está nessa transição de como levar esses produtos da Amazônia para fora, mas também de como trazer as pessoas de fora do Brasil para dentro da Amazônia. As pessoas falam assim, Brenda, mas tem um cara que está querendo internacionalizar a Amazônia. Tem uns amazonenses que fazem essa crítica. Eu falo, não, gente. A gente precisa trazer as tecnologias de fora para dentro da Amazônia. Ou a gente mesmo, como amazonenses, gerar uma mente pensante na próxima geração e a gente consolidar a nossa indústria bioeconômica. Porque a gente não tem capital intelectual, a gente não tem nem cursos graduais nas universidades que possam oferecer a capacitação para esses jovens. Então, o que que eu penso agora como Breno e como eu penso daqui para a futura geração que vai vir para o Grupo Bararoá? Que a família, as raízes são as mesmas. A questão da preservação da floresta, da própria soberania e da própria mesmo do desenvolvimento. Que crescimento é diferente de desenvolvimento, né? São conceitos totalmente diferentes. Desenvolvimento são da questão do tripé da sustentabilidade, são outros indicadores. O crescimento não. O crescimento a gente só pensa na lucratividade. E eu vejo hoje como uma linha tênue essa nova mudança, né, de como eu posso trazer esses investidores, essas empresas para dentro do Brasil, como eu posso conectar essas famílias, porque o Bararoá uma família centenária, mas a cultura amazônica ela é milenar. Como a gente pode fazer essa conexão? E aí é que eu convido essas pessoas a fazer mais esse tipo de movimento. E agora eu tentando dirigir esse filme com essas empresas não é fácil, não é barato, porque a logística desse pessoal todo é complexa, são aviões, são dois, às vezes, aviões, anfíbios, são carros, são balsas, e é um investimento que está saindo hoje da nossa família.
sem apoio do governo federal, sem apoio de fundo nenhum, e inclusive os meus sócios no Peru falam, Breno, o que que tu tá fazendo no Brasil? Porque o Banco Mundial não ajuda vocês aí, não existe fundo, nem o Fundo da Amazônia ajuda a Amazônia. Eu falo, gente, a minha raiz é aqui no Brasil. Se eu não fizer dentro da minha casa, eu vou ser um exemplo internacional aí com vocês, legal, mas as minhas raízes são aqui. Então, eu tenho que trabalhar aqui na minha região e como eu posso conectar essa cultura, né, Su? E por isso que eu costumo dizer, a Amazônia, ela é dos amazonenses, mas ela não é um direito exclusivo da amazonense. Como eu falei, a Amazônia ela oferece um serviço ecossistêmico para o mundo inteiro. E o mundo inteiro, se nós quisermos falar de preservação da Amazônia, a gente precisa realmente desenvolver uma nova indústria em ascensão para a Amazônia. Eu costumo dizer que a resposta está na biotecnologia e principalmente na geneticologia e na nanotecnologia, que são coisas que não estão sendo exploradas na nossa região. E esse é o futuro para um desenvolvimento mais verde da Amazônia e lucrativo da Amazônia. Então, esse é o meu Breno, pensamento, Su. acho que para fechar isso daí, você pode agradecer aos nossos participantes que se Claro. dedicaram para estar com a gente hoje, tá? Já é o meio-dia, e daí eu vou fechar, tá bom? Então pode agradecer. Olha, amigos, queridos, pessoas de Manaus, do Amazonas, enfim, pessoas que estão participando de outros estados ou de outros países, é, venham conhecer mais sobre a Amazônia, tá? Se vocês quiserem a nossa apresentação, quiserem o nosso contato, a Su está aí, a Su trabalha em promoção da Amazônia, a Su é uma grande parceira nossa da região, sempre está me instigando a correr atrás, a formar novas lideranças, a formar equipes internacionais de como a gente pode promover a real mudança da nossa indústria amazonense. Então eu agradeço de coração pelo tempo dos senhores, das senhoras, e contem conosco na Amazônia, porque a Amazônia nós somos um livro que é uma história que ainda está sendo escrita e que é uma história que ainda precisa ser contada e consolidada. Muito obrigado, gente. Breno, muito obrigada pela sua ótima apresentação, trazer essa experiência para a gente. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Uma ótima sexta-feira, ótimo fim de semana. Se cuidem do coronavírus. E a gente continua com outros temas, tá? Breno, então, vamos ficar em contato, vamos ver se a gente consegue desenvolver outros capítulos, tá bom? E se cuida também. Ok, Gente, muito obrigado. obrigada. Tchau, tchau.